Então vai. Então, e assim, porque como é muita ramificação e a gente acaba saindo numa linha de raciocínio, né? E aí, como o mestre produz muitos artigos e livros, a gente, numa próxima, o mestre, a gente debater em cima do livro que o senhor publicar. Uhum. E a gente Bom, falar e conversar sobre ele. E aí a gente não acaba fugindo da ideia. E é, até é uma forma de divulgar e da gente também ler trechos do livro e ver também a complexidade que é sim. de fazer um livro, que eu percebi no Dia da Lisca, que é muito difícil o cara atrás Ei, de você pesquisa. e galera, você percebeu como já tomou conta do podcast, né? Ele agora já tá já fazendo tudo. Ele veio como co-host e agora tá virando o Aí se a host. ideia for ruim, o cara não faz, né, pô? É, Eu tô tirando onda, pô, é brincando. Então, mestre, olha, dentro dessa linha de raciocínio, que eu sei que o horário do senhor tá apertado, a gente vai. Eu creio eu que a gente vai trazer ele por histórias mais também, vai depender também da disponibilidade Eu do tenho outra mestre, pergunta. entendeu? Vá, faça a pergunta antes de acabar, vá. Pronto, é que eu tenho umas três bases de raciocínio, a gente debateu uma, né? Aí vamos para a segunda agora, né? Veja, mestre, a gente defende, a gente, né? Desculpa, eu defendo, né, a capoeira baiana, mas queira que não queira, essa formação da capoeira baiana foi que consolidou a capoeira a nível nacional, né? São essas formas de prática da capoeira baiana que a gente segue até hoje e vê como um reflexo também nos grandes grupos que sempre contrata aqueles angoleiros baianos para poder fazer, de é, ministrar aquelas aulão. O que é que você acha disso? E não, até hoje isso perdura, né? é, essa capoeira baiana, essa forma de fazer capoeira, né, que muito mais divulgada na Bahia, e as pessoas falam assim, no Rio era a pernada carioca, que não sei É, o que, essa coisa toda. Então, eu penso que também por conta da musicalidade, da presença do instrumento, por aí vai, ela se destaca mais, né? sim. E, e- em relação a outros estados. Isso aí a gente já Notório, né? é notório até. E acaba influenciando. Para você ter uma ideia, e você está correto, há uns, acho que 20 anos, não sei, ou menos, vamos botar 20 anos aí, só existia mestre velho em capoeira em Salvador, na Bahia. Então, por que não existe mestre velho em capoeira no Rio de Janeiro? Não tinha. Tá? E os que existiam, baiano. Os E, que existiam, era pessoa da Bahia que foi para lá. Então, a Bahia tem uma grande contribuição né? nesse sentido aí. Então, já seguindo outra linha também que eu debato muito também, é que assim, sempre que eu vejo os documentários, e de Sergipe foi a mesma coisa, que o senhor participou também, sempre é um baiano que Uhum, chega e desenvolve aquela capoeira, né? sim. Eu não sei se em todos os outros estados foi assim, mas na grande maioria que eu vejo os documentários, Minas e outros, sempre é um cara que vem da Bahia, ele começa a fazer aquela capoeira e ali vai fomentando, Uhum, né? Então, é. como é que se faz aquela outra capoeira que existia aqui, que foi, não tem registro? É sempre um baiano que vem disseminar essa capoeira, essa Não, mas diáspora, tem, de outros que não era que baiano. não era baiano. Não, eu assisti sim um documentário que tinha uma galera, mas assimilou, Eu acho que a maioria, pelo né? menos desde que eu comecei a entender de capoeira e tal, sempre eu tinha visto. Não essa coisa aí da pernada carioca, essa capoeira de Recife, eu não tenho, não Sim. posso lhe responder. Mas foi sempre uma tendência dessa expansão ser um baiano, que não sei o que, essas coisas. É, É essa capoeira, mais ou menos, como a gente conhece, é. né? Essa Antes de- trajetória, né? De chegar um baiano, começar a ensinar capoeira e ali a galera ir crescendo naquele movimento. E assim, é, e também uma consequência, isso eu digo porque assim, é uma coisa que eu vou avaliando e vou assistindo o professor falando, o senhor e outros. Por exemplo, como começou, aí veio aquele baiano, ele não tem aquele conhecimento tão aprofundado na capoeira, mas conhecia um pouco da capoeira, transmitia e numa necessidade ele se comunicava com a galera da Bahia e o pessoal vinha e fazia um aperfeiçoamento da capoeira naquela região, né, como aconteceu aqui em outros estados, né? Por isso esse intercâmbio da Bahia, né? Primeiro vem como é o nome assim, o cara migrou da Bahia para Sergipe, como aconteceu aqui, a galera evoluiu e depois teve essa necessidade de ir beber água na fonte, né?
Entendeu mais ou menos? Entendi. Não, você aqui, a influência daqui, por exemplo, Mé João Grande morou aqui em Aracaju, né? Mas sim, sim. Caiçara morou em Aracaju, né? Decane, por aí O vai. Decano já, aqui já, É mais pra o frente, né? idoso já, foi um dia desse. Aí morou aqui também, né? É, é. Quando você falou, foi um baiano, foi um baiano. Mano, mas essa questão aí que você tá falando, a gente tem também que ver que antigamente, né? Eu acho que hoje em dia não mais. Sobre a questão do estereótipo também, né, baiano, né? Onde o negro, tinha também colocado esse estereótipo, né, de baiano, né? Então, eu acho que nessa linha de raciocínio que você tá falando também tem muito disso, viu? Porque tem muito disso. Mas tem as músicas. Mas tem muito disso, Benilton. A gente tem que pesquisar mais a fundo essa questão, porque na minha opinião, ó, eu vou citar Mestre Ananias, né, que é a roda mais antiga de capoeira de São Paulo é dele, mas ele mesmo, da fala dele, tá na internet, aí vocês podem pesquisar. Ele falou que quando ele chegou lá, já tinha capoeirista lá em São Paulo. Sim. E então, e se a gente for colocar assim num contexto, que eu chamo historicidade, num contexto histórico, São Paulo, ele não é tão desenvolvido quanto outros estados aí, assim, em relação até na parte de nessa parte da migração, nessa parte do contexto da chegada dos negros, na parte também de que se falam sobre quilombos, mucambos, etc e tal, que existia nos locais. Então, ele não era tão desenvolvido assim. E ele chegou lá e já tinha capoeiristas tipo, imagine outros estados, tipo, ele citou Minas Gerais, tipo, Santa Catarina, São eh, e Paulo tem, não é, talvez seja tão forte, mas tem um movimento na questão do movimento negro, por exemplo, Piracicaba é forte na questão do movimento negro, em São Paulo, né? então, mas mestre, É porque a gente fica atrás dessa capoeira como é jogada hoje. Sim. E aí isso, você acha que ó, isso a gente mesmo. Essa questão e não é, tipo, não- eh, eh, quando ele fala, a questão da Bahia, eu acho, na minha opinião, pelo que eu vejo, essa mais de contexto de todo mundo falar, foi um baiano que veio, um baiano. É no estereótipo em cima de chamar o negro de baiano, né, velho? Porque a gente tem que colocar isso em conta também, né? Porque se não colocar isso em cima, quebra toda a historicidade de tudo que vem do negro aqui no Uhum. Brasil, né? Que a gente sempre tem que colocar isso em cima, essa parte desse racismo estrutural, essa parte desse apagamento histórico, de, Uhum. de tudo isso que, pra gente conseguir se entender, porque só por essa citação a gente já dá para dar. Não, como assim? O cara tem a roda mais antiga lá, o cara veio da Bahia, mas o cara fala, e já Sim. fala que quando chegou lá já tinha. Cara, predominância cultural, Bahia. Certo? Porque Defendo, também é um porque do. quando Porque você vai também. ver a forma da bateria, os E, cantos, e a tradição, isso, mas tudo Benito, se você tá Como remete. é falando a da forma, capoeira, mas a como é a gente. forma da bateria? Não, Da forma da bateria baiana, né? é, Mas Como é que é a forma da bateria baiana? o, o gungo médio viola. Quem foi que disse isso? e aí já aponta pra mim. Porque foi você que falou. Não, Quando, Não quando, existe, rapaz. isso, Esse negócio de, hum, de, de um tempo para cá, que as pessoas estão dizendo, sim, a forma é essa, isso é a maior besteira. Cada um fica dizendo que a forma é aquela, sim. certo? Outro dia eu estava lendo um livro, né? Tem uma coletânea de. Ah, eu lembro já. Que uma dos autores falava que o candomblé da Bahia não, o candomblé queto da Bahia não existe. Eu falei, não é possível. Ela deve estar maluco. Mas continuei lendo. Lá na frente, ele diz assim: na verdade, o que existe são formas de fazer o candomblé queto na Bahia. E é verdade. Por quê? Porque você vai na casa. Aí diz assim, por quê? Você vai na casa de mãe fulana de tal, é feito assim, mas tem um acréscimozinho. Uma pitada, né? Aí vai na casa de pai fulano de tal, é assim. Todos os dois estão certos. Certo? Bem assim Na na capoeira. capoeira. A capoeira da mesma forma. As pessoas. A bateria, assim, que eu acho um crime. Essa coisa que a gente diz,
chama de cultura, a cultura é dinâmica. Então, é um pecado as pessoas, é um pecado. A pessoa ficar dizendo assim, é assim, não é, não tem o assim, né? Nunca existiu assim. Você pega a filmagem antiga, aquele não sei o quê, não existe isso. O que existe, que a gente conhece que é assim, porque foi ele que criou, Foi é a na charanga. academia do Mestre A Bimba, charanga. que é um birimbau e 2 pandeiros. Acabou. Lá é assim. E ele tem ele Na academia especificando, né? dele era assim. Pronto. Aí tá certo. Mas em outras rodas, em outras coisas. Você veja, rapaz, eu Hum. já vou dizer uma coisa aqui. Isso o pessoal de Angola fala muito. O pessoal da capoeira Angola fala muito. Mas você vai ver, pegue filmagem da academia do Mestre Paulo Zante, não tem nada disso que tem aí. Você pega na academia do Mestre Pastinha, nada disso que esses caras falam aí. Certo? Pra você ter uma ideia, lá na charanga lá, de Mestre Pastinha, tinha até castanhola. E Sim. aí, tá errado? Onde é que você vê castanhola hoje? Então, É, se não não vejo. tem, que faz da Angola, que é da Lene Pastinha, se não tem, tá errado. É, Tá tudo errado essa quando orquestra aí. cai nesse E onde é que rótulo. ele botava a castanhola? Eu não sei. Onde é que botava, né? Tinha várias coisas. Então, quando eu falo informação, eu quero ressaltar só que chegou-se um ponto que se entendeu que 3 berimbás, 2 pandeiros e um Quem atabaque. entendeu isso? Não, A cena Você acha capoeirística. que tinha um tabaco senso lá? comum. Não, um senso comum. Aí. É um senso comum. Entendeu? Porque você não vê outros grupos com 4 berimbau, com 2 atabaque, apesar que alguns mestres colocam, mas ao comum a todos, Um né? birimbau com 10 3 tabaca. berimbau, 2 pandeiros e um atabaque. É uma coisa que se tornou comum, Pronto. entendeu? Aí as pessoas agora vão dizer assim: Sim. esse fica aqui, esse aqui. Quem foi que Não, disse? Você sabe, aí eu aí não vem sou. onde. Aí pronto, não, peraí. Só para eu alinhar com o mestre aqui. Nesse ponto eu sou a favor, mestre. Realmente eu não concordo dessa forma que cada escola vai tratar da sua bateria de uma forma que acha melhor. Mas se chegou no ponto comum que se coloca 3 berimbau, Eu 2 acho pandeiros e um engraçado é o É, não, atabaque. seguinte: mas essa coisa que as pessoas chamam Hum, aí, que diz que é de libertação, é uma luta de liberdade, todo sim. mundo está querendo engessar. É. Se não for assim, tá errado. Quem disse a você Não. que quem isso disse tá que não errado? pode? Sim, não deveria ser assim. E Tem é que ter na onde mais vem a minha cuidado. tese que eu tava debatendo com ele aqui no dia, que é onde eu falei. A capoeira da Bahia, ela só teve toda essa ascensão por causa da fama de Bimba e Pastinha, não por causa da questão da organização, porque se você for em um local, faz de um jeito, se você for em outro local, diz que está certo. E a questão toda vem até da utilização dos nomes, da fama que criou-se em cima dessas duas vertentes, criada e organizada por Mestre Bimba e Pastinha. Não, onde vem a minha ideia é essa. Que a gente ficou debatendo lá, 3 horas de relógio. Eu bato de novo nessa tecla, porque assim, os toques, os cantos, sempre a gente remete da Bahia, dessa forma de se fazer a capoeira. E se por acaso teve essa capoeira no Rio de Janeiro e em outros locais, você não teve essa ascensão, você não, Uhum. E entendeu? teve. Sim. Eu O pior concordo que com pode. você, não teve essa sessão, Mas, não era mestre, dessa forma. Certo? Então, ô mestre, mas será que não pode ter tido numa escala regional a ascensão? E a gente não soube, porque a escala de mestre Pastinho e mestre Bimba foi uma escala nacional. E eles não poderia ser numa escala regional, porque a gente pode citar o exemplo daqui de Sergipe. O mestre que veio para cá, ele que veio para cá, não sei como, porque né, na época que ele veio, Sergipe ainda fazia parte da província da Bahia, né? Ou não? Ou eu estou equivocado? Quem veio pra cá? O mestre que veio passar capoeira para cá, que eu esqueci o nome, que fugiu da mente, que ele veio e trouxe capoeira para cá, segundo o. mestre Ouriço, Aí o que. Baiano? né? Porra nenhuma, rapaz. Um Não, dia mas desse. o que é que acontece? É essa parada Não. que se fala. Isso aí é Ele, década de 60. então, mas na mesma época que a capoeira veio pra cá, não não foi na mesma época Foi. de Mestre Bimba e Mestre Pastinha? Foi, João. E ele não teve, Alô? mas ele teve a seção regional dele aqui, não foi não? Não, tô É aqui tanto que ainda, ele é pra conhecido terminar. até hoje. Não teve a Termina. seção regional, bem assim, pode ser nos outros locais.
do Rio de Janeiro, outro local, teve a ascensão regional, não teve a ascensão regional. Não teve a fama E de volta mestre pra Bimba e você, mestre Luiz, né? Pastinha. Bom, mas aí você já fala de um baiano. Mano, mas eu tô dizendo, na Pronto, minha então, opinião, essa questão do beleza. baiano é do Não precisa estereótipo, ir. né? De Tá bom. colocar, de colocar o negro como baiano, Benilton. Porque tem Pronto, e essa ainda? questão também, pô. Tem essa questão. Tá bom. Oi. É. Então, sobre essa questão, essa é a minha linha de raciocínio. Mas eu sei que o senhor já tá apertado aí, Não, né? vai lá. Manda Né? aí. Mas é isso aí é a Sim. discussão que Não, É vai, uma discussão prolonga, ampla, prolonga. ampla. A não é gente legal. não, eu acho interessante porque a gente vai botando fatos, né? Eu gosto de ir nessa linha de raciocínio porque a gente tem um norte. A gente tem um norte para pensar e para onde seguir. Porque assim, às vezes você vai romantizar, mas quando você vai procurar, você não acha, você só vê falar. Hum. Agora, se você for na Bahia, você vai achar vários fatos, vários argumentos, Acha. tá entendeu? Na própria Bahia, em Salvador mesmo, não tô nem na Bahia. Salvador você vê as coisas Entendeu? diversas lá. É, O que eu não gosto muito e não concordo Sim, é essa coisa de engessar. É assim. Por quem foi que ele disse que é assim? sim. Não, é porque. Não, na sua deixa eu academia dar é uma olhada assim. aqui. Na academia que você aprendeu, é assim, tudo bem. Mas isso não é padrão, É, né? Não é padrão. Não tem, não existe, não está escrito em lugar nenhum. Aí as pessoas, se não for assim, se fulano não faz assim, tá está errado. errado. Não está Tá errado. errado, é. Ele aprendeu com o mestre dele assim e tal. Mas, Paciência, né? paciência, né? Paciência. Não, mas assim, mestre, independente de qualquer coisa, também a gente tem que ter uns critérios, né? Porque assim, eu acho que vai chegar um momento que o cara vai fazer algo que, pô, isso aí não tem como ser capoeira, Já não. chegou, meu irmão. Já passou o momento. Porque tem alguns absurdos que o cara faz, não. Pô, isso aí não, velho, não dá, velho. Não tem como, não. Bom, olha, tá massa, mas eu não concordo, não, com essa linha de pensamento, não. E eu acho que tem que também, assim, Sim, com todo o respeito, mas tem, mas tem. né? Com todo o respeito. Mas é a questão da cultura mesmo, né? Dessa liberdade cultural que se É. tem. E, tipo, às vezes a gente pode ver uma parada e achar que não é bom atualmente, mas quando for para o passar do tempo, ele pode evoluir e se tornar uma parada muito Pode boa. sim. Porque eu aposto que na época que Mestre Bimba disse, a minha capoeira é a luta regional baiana, eu aposto que várias pessoas falaram até de maneira pior do que você tá falando agora, tá ligado? Então é por isso que a gente tem que também saber olhar e ser compreensivo com o próximo também, do que ele tá falando. Que nem quando o senhor falou sobre engessar, eu me lembro da parte do movimento novo que ele fala, né? Sobre a questão, a capoeira é livre, a capoeira é livre. Capoeira é para quem quiser, né? A capoeira não tem lei, não tem certo nem errado. Bem fácil. E quem tiver inventando regra, eu chamo o meu advogado. Uhum. A capoeira é livre e a capoeira é livre. Hum. É, Eu aí acho. cai muito nisso, né? É. Mas tem, eu concordo com ele também. Não tem coisas que são absurdo mesmo, não dá para Entendeu? aceitar, não. Né? Mas É. essa coisa também, como a gente tá falando, não é? As pessoas estão muito no certo, isso é certo, errado, isso é certo. Pronto, mestre, vamos cair em outra situação também. Porque, por exemplo, a gente vem. Meu irmão, ainda tem gente assistindo isso. O quê? Tem, tem. Ô, Eu não mestre, acredito. mestre, é que nem eu falei, o senhor falou em relação à situação de horário, eu tô indo pelo senhor É, aí. Se o senhor Não, só ó, quero tá saber, deixando Deus pra... quem tá aqui, ainda tem gente assistindo. Tem, cara. é. Meu E Deus do só céu. esperando o seu sotaque era pérola. Então o mestre falou, tá vendo aí? Tava lá, escutei. Veja, Tá mestre. tudo doido aí que eu Aí, conto uma desgraça aqui que é pra falar mal de mim. a gente vem falar Benilton muito de, também, né? de É. estilos de capoeira, né? Não sei se eu estou correto nessa fala, mas é nesse sentido mesmo, né? E aí a gente fala capoeira Angola, capoeira regional, capoeira Outro que a gente contemporânea, tava debatendo. capoeira gospel, capoeira Vong, capo... é, capoeira brasileira. Não sei se eu ouviu falar sobre essa. Como é o nome? Capoeira desportiva, né? E N e outros aí, É bom estilos. que diga Hum, que tem a capoeira estilo brasileira, que é pra é,
Tem também. Trupe mandar botar 50% nesse sacana. Em cima da capoeira, né? E aí, o que é que o senhor acha dessa nomenclatura? Assim, porque primeiro eu vou. Não existe não, velho, pronto. Não existe. Ixi, Então, mestre, eu qual é a vou. diferença dessas capoeiras pra capoeira agora? Nada. Nada, mestre que a gente quer falar Me isso. digam, Mestre que a gente quer falar isso. contemporânea é agora, capoeira Sim. contemporânea. Cara, tudo maluquice, esses caras querem inventar coisa. Mestre que a gente quer falar bem isso, né? Que não tem diferença nem distinção de uma para outra, né? Eu vejo como a capoeira como uma ferramenta, né? E cada um usa da forma que acha mais adequado, né? Eu trilho meu bem nesse sentido, porque, por exemplo, que é uma coisa muito criticada hoje, que é a capoeira gospel, né? O pessoal, eu vejo que é um camarada que é evangélico e ele quer tratar a capoeira dele com o pessoal que é evangélico. Então ele vai usar essa ferramenta ao prazer, como ele E achar qual é a melhor. diferença dessa capoeira? Nenhuma. O que o Me pessoal diga um golpe dessa capoeira agora aí. não tem nenhuma. Só o que o pessoal questiona muito são a questão da Não, obrigado. a questão o que o pessoal questiona muito é que são a questão das musicalidades, né? Que aí na capoeira gospel assim eles tendem a limitar por causa da influência do candomblé nesse sentido, né? Aí abre essa discussão nesse sentido, né? Porque são contra a capoeira gospel, né? Eu vou dizer assim, o que no primeiro momento eu era meio contra, mas depois eu achei, porra, se eu fosse o cara, Eu não sou contra, não, rapaz. Eu só queria saber que capoeira é essa. Que usa tudo da capoeira é aqui só um e diz que termo, é só um termo para diferenciar. como o cara vira cantor, gosta, Sim, ele vai cantar aquelas coisas lá, aí ele deixa de cantar o de cá, sim. as letras. Mas pega o ritmo, pega tudo. Bom, o senhor deu um bom exemplo. O senhor deu um bom exemplo, E né? pega o ritmo. Às vezes aqui não tá dando certo, ele vai para lá, porque aí É. ele vai. Bem assim, como eu tava debatendo com esse cidadão aqui, Comigo? a capoeira Vong, né? É uma Meu irmão, performance. vamos acabar aqui, eu já tô ficando tonto com essa ruma de capoeira que você conhece. O meu limite só, meu conhecimento só vai até aqui. Essas capoeiras aí eu não conheço, não. Então, Desculpa aí. não vamos Não. nomear nenhuma, não, mas eu coloquei assim como questão de ferramenta, porque eu acho mais interessante para debater com pessoas que não são capoeiristas, né? Porque assim, como é a capoeira vai ensinar meu filho a ser melhor na escola, aí eu vou usar a capoeira como ferramenta para aquilo, como o E até errado, que não tem que ser melhor em nada. como o meu filho é PCD, como é que eu vou tentar trabalhar com ele, aí eu vou adaptar, vou usar como ferramenta a capoeira, então nesse sentido, né? Mas aí não precisa dar nome mudar o Sim, nome da sim, sim. capoeira para dizer que agora eu tô. Não tem nada a ver Vai isso aí. estilizar, né? Você tá muito Capoeira. sabido. Você tá muito sabido. Não, são coisas que acontecem, mestre. Né? São coisas que acontecem. Eu vi um documentário antigo dos camaradas assim, da capoeira brasileira, da capoeira do Brasil. Aí disse, não, a capoeira, isso aqui é capoeira brasileira. O estilo da gente é capoeira brasileira. Eu disse, pô, tinha esse estilo aí, era, velho, que eu não sabia, velho. E você acreditou? Não, eu fiquei viajando naquilo ali, porque Meu assim, irmão, tô foi achando um que você. termo. Eu tô Não, achando que você acredita em Papai Noel. não, mestre, Você tá tão empolgado aqui não, contando mestre, essas coisas todas. não, foi um termo que eu vi que o cara usou e depois ele não usou mais. Entendeu? Ah, A capoeira contemporânea não usou mais. Já usou outra, entendeu? E por sei. aí vai, entendeu? E por aí vai. Você vai vendo, oi. Porque assim, o camarada conhece o camarada hoje, mas não analisa o que se passou, entendeu? Essa trajetória e aquilo ali que ele tá fazendo agora no momento é certo. Tá entendendo? Não. Não, né? Deixa Não, e quieto. você tá me deixando tonto com essas informações aí. E sobre a questão disso também, a gente também tem que saber separar, né? A gente tem que saber separar a questão de estilo de capoeira e a questão de performance de capoeira. Porque quando a gente coloca a performance de uma apresentação musical de capoeira em cima do palco, chamando
como uma performance onde o cara mistura um bocado de coisa. Certas citações a gente não vê. Então a gente tem que saber separar e estudar sobre aquilo ali para a gente falar. Para a gente falar sobre um assunto, primeiramente a gente tem que saber o que a gente está falando, para não acabar se perdendo nas falas. A minha linha de raciocínio é essa, sobre isso. É, é isso. Pô.